Oi, bom dia, irmãos. Então, muito bom. Mais uma vez nos reunimos para adorar o nosso Deus, aprender mais a sua palavra. Temos esse privilégio que temos de ter um EBD. Baixa mais. Então, isso é um grande privilégio para a gente, né? Nos reunimos para crescer, conhecendo mais a palavra de Deus. E nesse assunto tão especial, panorama do Antigo Testamento, onde a gente tem se aprofundado em alguns livros. E a grande ideia, irmão, só para recordar vocês, é que a gente possa se aprofundar no sentido para que possamos ter uma melhor compreensão no nosso próprio devocional, aprender mais sobre a grandeza do nosso Deus, sabermos interpretar melhor alguns textos. Então, tem alguns objetivos muito práticos, tá bom? Muitos, para que a gente possa crescer aqui. E aí, Matheus, dando certo aí? Vai dar certo, né? Então vamos orar, pedir a graça de Deus para que Ele nos conduza nesse momento. E aí a gente dá continuidade aqui, tá bom? Só para as classes, tá bom? E aí vai ter os jovens também, de 14 a 22 anos também, ali no pátio. E as demais salas também estarão funcionando normalmente, tá certo? Para me passar daqui aí. Aí é? Tá. Não. Foi. Beleza. Tá. Ok, irmãos, então vamos orar. Clamar pela graça do nosso Deus e a gente dá continuidade aqui. Nosso grandioso Deus, louvamos a Ti, Pai, pelo privilégio de termos, de cultuar o Senhor, de ter o Senhor como nosso grandioso Deus, podermos servir a Ti. Sabemos que um alto preço foi pago, Senhor, para que pudéssemos hoje ter esse momento de oração, para poder nos reunirmos como igreja local, termos a Tua santa palavra diante de nós e podermos crescer no conhecimento do Senhor. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que age no nosso meio, pela graça do Senhor que nos transforma, pela ação do Senhor em nossas vidas, que tem nos edificado, nos moldado. Nós o louvamos por isso. E suplicamos, Deus, para a Tua própria glória, para que nesse momento Teu Santo Espírito nos edifique através do conhecimento da Tua palavra. Que possamos sair daqui, ó Deus, com mais sede de conhecer a Ti, com mais anseio de ler a Tua palavra, com mais anseio de aprender sobre a grandeza do Senhor. E assim, ó Deus, dá a glória que é devida ao Teu santo nome. Nos edifica, nos transforma para a Tua glória e louvor em nome de Cristo. Amém. Ok, deixa eu ver aqui. Ok, meus irmãos, então o irmão Alex já pediu para vocês abrirem aí no livro de Isaías, capítulo 1, peço para que você reabra lá, por favor. Isaías, capítulo 1. E aí, irmão, só para ficar com a consciência tranquila, grande parte do material que a gente vai estar vendo aqui, tá, são frutos do Sibima, tá bom? Então, foram das aulas que a gente teve lá no seminário, então algumas coisas aqui... Não, tranquilo, Malex. Eu aprendi lá, tá bom? Então, alguns materiais novos aqui, tinha algumas partes da aula que a gente teve que incluir depois para poder deixar mais claro para os irmãos alguns pontos importantes sobre os profetas. Então, só para ficar tranquilo aqui, eu ficar na mente, estou usando material dos outros, né? Estou avisando com antecedência, tá certo? Só para os irmãos ficarem cientes. E esse material também é disponibilizado pelos próprios professores. Então, se você quiser também, eu posso estar repassando para vocês o do Sibima e o meu também, tá bom? Então, quem quiser o slide, quiser o material, o esboço da aula, você pode pedir para poder se aprofundar mais depois. Vai ser um prazer ajudar de alguma forma, tá bom? Então, deixa eu apresentar para vocês, deixar a Bíblia aberta aí no capítulo 1 de Isaías. E antes disso, eu queria só apresentar a introdução aqui, ou o esboço, tá certo? Da nossa aula. Nessa primeira aula, a ideia é ser mais um pouco introdutório. A ideia é para que você possa, quando abrir no livro de Isaías,
tendo uma noção geral a respeito do que o livro trata, tá bom? Então eu vou trazer uma breve introdução. Nessa introdução aqui, que é o ponto que eu comentei com vocês, que grande parte foram materiais do Cibima, né? Eu quero dar um breve panorama de quem são os profetas e o que eles faziam, tá bom? Então a gente está entrando agora no livro dos proféticos, tá bom? Nessa parte dos livros proféticos da Bíblia. Então é importante a gente ter uma noção de quem são eles. Quando foi que surgiu o ministério profético? O que é que eles faziam, tá bom? Então é importante a gente ter essa noção, uma ideia geral, para quando você abrir sua Bíblia e abrir lá em Isaías, rapaz, quem é Isaías, o que é que ele fazia? Então é importante a gente ter essa introdução aqui também. A gente vai entrar no próprio livro de Isaías, tá? Então a gente vai aprofundar um pouco naqueles aspectos mais contextual do livro, entendendo qual é o propósito do livro, como é que o livro foi composto, o contexto histórico, que é uma parte também muito importante. Aqui é tão importante, irmãos, que se você não compreender bem o contexto histórico, você acaba também não compreendendo bem os próprios versículos que estão escritos ali. Então é importante a gente entender quem são os reis que estão ali em ascensão, em ação, porque grande parte dos profetas eles vão estar condenando alguns reis. Então é importante a gente entender quem são esses reis, o que é que eles estavam fazendo, qual a importância deles ali para o próprio povo de Israel, e assim a gente vai interpretando os textos à luz do seu contexto histórico, tá certo? E por último, eu quero trazer um esboço geral do livro, só para a gente ter uma boa noção de como é que o livro foi composto, como é que o livro foi escrito, para que nas próximas aulas a gente possa estar se aprofundando diretamente nos livros e nos capítulos, tá bom? Então, caso você tenha alguma contribuição, os microfones estão aí? Beleza. Caso você tenha alguma contribuição, caso você queira fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá certo? Vamos tentar criar uma interação maior entre a gente para que essa aula possa ser bastante proveitosa para todos nós, tá bom? Então vamos entrar aqui numa introdução para os profetas, para os livros proféticos. Então a primeira coisa que eu quero que os irmãos lembrem é que os livros proféticos, dessa categoria profética, eles são 4 livros dos profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. Essa ideia de maiores e menores não é ideia de qualitativa, tá? Não é porque uns são melhores e os outros são piores, né? Não tem nada a ver com isso. A ideia é mais de quantidade. Então você vai perceber que Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, Lamentações também que entram dentro do livro de Jeremias, ali são livros que são os primeiros 4 livros ali dos profetas do Antigo Testamento, tá? Então eles têm um conteúdo maior, têm uma produção maior, por isso que são chamados de profetas maiores. E os menores, consequentemente, é porque tem uma quantidade menor de produção textual, e aí são chamados de profetas menores. E aí, para poder a gente entender quem são os profetas, é importante a gente fazer a pergunta, o que é profecia? Então, o que é profecia? Afinal de contas, tá? Deixa eu ler essa definição aqui do Richard Rees, que ele diz assim, profecia é uma mensagem dada por Deus, então, isso aqui é importante, tá? Existe um aspecto da profecia, essa é a ideia de alguém que está portando a palavra de Deus, que está proferindo a palavra de Deus, algo que Deus está ordenando falar. E aí essa profecia ela é falada às pessoas sobre sua condição, incita a mudança e pode descrever acontecimentos futuros como meio de motivá-las à fidelidade. É normal, normalmente, a gente entender profecia apenas como alguém que está falando a respeito do futuro. Só que quando a gente olha para os profetas, vocês vão perceber isso também ao longo das demais aulas dos outros livros. A ideia não é somente falar a respeito do futuro. Às vezes o profeta tem um objetivo de trazer uma visão correta a respeito do que está acontecendo, por exemplo. Um exemplo prático. O povo está sendo cercado pela Assíria. O profeta vem e explica o porquê o povo está sendo cercado pela Assíria. Então, aquela profecia não é um objetivo de falar do futuro em si, mas é uma profecia que tem um objetivo de dar uma visão correta para o povo a respeito do que está acontecendo. Então, às vezes, Deus faz isso com o povo de Israel para poder deixar claro para eles o porquê que estava acontecendo aquilo. Então, perceba que a profecia ela tem várias nuances, várias características importantes para poder entender o ministério profético. E uma pergunta importante que a gente precisa fazer também é, quando é que começou a atividade profética de Israel? Será que foi apenas quando Isaías teve a visão e foi chamado? O que é que vocês acham? Se alguém chegasse para você e perguntasse quando é que começou o ministério profético, e aí lembra dessa definição aqui, ó.
será que tem alguns personagens bíblicos que fizeram isso aqui antes do profeta Isaías? Se tem exemplos. Moisés, muito bom. Pastor lá de Minas Vale, né? Enoque, não vou dizer que ele, né? Porque eu não lembro de um texto que fale que ele é um profeta. Mas tem um mais conhecido, que Pedro fala sobre ele. O cara que construiu Noé, pronto, exatamente. Vocês percebem que na mensagem desses personagens bíblicos, existem essas características aqui, ó. Eles incitam as pessoas à mudança. Claro que eles também falam muitas vezes do futuro, mas o objetivo deles falarem do futuro é com o objetivo de o povo agirem diferente no presente. Então tem essa ideia muito prática dos profetas, tá? E aí, como alguns estavam lembrando aí, a gente tem esses profetas que são classificados, até coloquei aqui, ó, não sei se dá para vocês lerem bem aí atrás, como pré-clássico. Tem um autor que ele fala muito sobre o Antigo Testamento, Walton, e ele divide os profetas em duas categorias, os pré-clássicos e os clássicos. Essa categoriazinha que ele define é só para dizer aqueles que escreveram, de fato, aquilo que profetizaram, e aqueles que não escreveram. Então, os profetas, talvez, que a gente define como clássicos, são os profetas como Isaías, Jeremias, no caso, os profetas maiores e os profetas menores, tá bom? E aqui a gente vai ter alguns profetas pré-clássicos, ou seja, que não escreveram, muitas vezes, muitos deles não escreveram o conteúdo da profecia deles, mas eles estavam lá, fazendo o quê? Falando sobre a condição, incitando o povo à mudança, falando muitas vezes do futuro e mandando o povo obedecer a Deus, servir a Deus, honrar a Deus, tá? Então percebam como esses profetas foram importantes para o período que eles estavam ali servindo a Deus. Então, você percebe, por exemplo, Moisés constantemente guiando o povo. E aí, claro, deixa eu abrir um parênteses aqui. Dentro dessa categoria dos pré-clássicos, que no caso aqui nós temos Noé, Moisés e Samuel, esses dois últimos aqui, Moisés e Samuel, eles tinham um chamado de Deus um pouco diferenciado. Como assim? Deus também queria que esses profetas liderassem a nação. Então vocês podem perceber que na leitura bíblica de vocês, esses homens são muitas vezes procurados para tomarem decisões pertinentes para a nação. Eles guiavam a nação. Moisés é claro para a gente, né? Mas Samuel, quando você estiver lendo, vai ser mais objetivo ainda você perceber isso. E aí nós temos uma transição. Então nós temos o profeta Samuel. Quem lembra o que é que Samuel está fazendo aqui? Ungindo Davi, né? Aqui é Davi, tá? Saul a gente nem, né? Esquece ele, brincadeira. Então é que ele está ungindo Davi e ele está fazendo esse momento de transição. Uma transição onde os profetas lideravam a nação, guiavam a nação como um todo, eram vistos como os líderes da nação, e ele aqui, no caso aqui, está transicionando para o período onde os reis vão começar a liderar a nação. Tá? Então a gente percebe que Samuel tem essa transição muito prática. Lembra que até na história lá, vai falar um pouco sobre os filhos dele que não lideravam bem, e aí é transicionado para o período dos reis, onde o povo pede para que tenha um rei. O povo clame para que haja um líder nessa nação para guiar. E aí é essa transição, os profetas transicionando a liderança da nação, do povo de Israel, para os reis. Tá? E aí, de modo prático, nós temos também os profetas clássicos, tá? Como eu falei para vocês, são os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e também os profetas menores, que a gente vai falar mais ao longo das aulas. E aqui também é importante falar do ministério dos profetas, que eles estavam guiando os reis no período que eles estavam liderando. Então, se nós temos os profetas que lideravam a nação, Moisés, Samuel, nós também temos os profetas que direcionavam os reis durante o exercício do reinado deles. Então, nós temos o exemplo clássico aqui de Natã e Davi, né? Por muitas vezes a gente observa Natã dizendo para Davi o que ele tinha que fazer. Então, são profetas que a gente chama um pouco ali da categoria monárquicos. São profetas que direcionam os reis, que dizem para os reis o que eles deveriam fazer. E lembram que, por muitas vezes, vocês vão perceber isso durante a leitura dos profetas. Deus, constantemente, ele corrige os reis por não buscarem os
profetas. Por esses reis, muitas vezes, não procurarem conselhos do próprio Deus, mas procuravam conselhos em pessoas ímpias, ou muitas vezes em necromantes ou algo do tipo, tá? Então aqui a gente observa que existem esses profetas que conduziam os reis nas decisões que eles iam tomar no dia a dia da nação. E aí nós temos os profetas clássicos, tá? Que no caso, como eu já deixei claro para vocês, Isaías, Jeremias e etc. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é, quando se iniciou o período dos profetas clássicos? Quem foi aquele profeta que profetizou pela primeira vez nessa categoria aqui de clássico? E aí, quem saberia responder essa pergunta? Que é um pouco difícil mesmo. E aí, pastor Vladimir, agora você pode... Pastor Vladimir, que é uma enciclopédia aí. Beleza. Então, o primeiro profeta provavelmente foi Obadias. Foi o primeiro a profetizar nesse sentido mais clássico, de escrever e sentenciar algo contra uma nação. No caso, Nínive, né? E aí nós temos também o profeta Joel, que provavelmente estaria entre o século IX. Então, foram os primeiros profetas que iniciaram esse período aí do ministério profético. E aí, claro, essas datas aqui de Obadias e Joel não é uma data certa, tá? Então, mas certamente alguém que iniciou esse período com mais clareza seria Amós e Oséias, tá bom? Só para título de curiosidade para a gente aqui. E aí, pensando nos profetas, aqui... Ah, desculpa, eu acabei esquecendo de passar, né? Tá, tem que passar aqui e ali. Beleza. Aqui eu trouxe para vocês uma visão geral a respeito do que a gente precisa entender durante o exercício do ministério profético, tá? Então aqui, ó, nós temos 4 épocas visadas nas profecias. Período em que os profetas se referiram. Então nós temos, por exemplo, a época do próprio profeta. Então, lembra que eu falei para vocês que às vezes o ministério do profeta era deixar claro para o povo o porquê que estava acontecendo algumas coisas? Então, no exercício do ministério profético, na época do profeta, ele falava a respeito dessas coisas. Ele corrigia o povo a respeito de muitos problemas que estavam acontecendo. Eles corrigiam diretamente. Eles instruíam como é que esses reis, como é que a nação deveria se conduzir diante de Deus. Nós temos também um período do próprio exílio babilônico. Então nós vemos profetas que viveram durante o período do exílio babilônico, mas também nós temos profetas que viveram antes do exílio. E eles já profetizaram a respeito desse período que ainda iria vir. Então a gente observa que também é uma época que esses profetas visam durante as profecias dele, que vocês vão perceberem durante a leitura no devocional de vocês. Temos também os profetas, e aí é claro, todos os profetas do Antigo Testamento nenhum viveram nesse período diretamente, né? E aí nós temos aqui, no caso, profetas durante o Antigo Testamento profetizando a respeito da primeira vinda de Cristo. Então, eles falando a respeito do que iria acontecer, falando a respeito do que viria. Então, também é uma época que os profetas visam durante a escrita deles, como vocês vão perceber durante a leitura. E, claro, aqui os profetas também visam muito a segunda vinda de Cristo. Então, se você for ler Isaías, nossa, tem muitas profecias a respeito do Messias, que iria vir ainda, né? Muitas vezes profecias voltadas para a sua primeira vinda e profecias voltadas para a segunda vinda de Cristo. Então, muitas vezes elas estão misturadas aí durante o período em que os profetas estão falando a respeito do Messias, do Cristo, tá? Então, o que é que eu queria que vocês entendessem também a respeito disso, para ajudar vocês na leitura? É lembrar sempre, irmãos, do contexto teológico em que esses livros proféticos são escritos, tá? Então, por que isso é importante? Não sei se vocês lembram, por exemplo, da aula do Thales falou sobre isso, acho que todos os professores falaram sobre isso. A importância lá das alianças dentro do relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Então, nós vemos muitas vezes essa relação onde Deus traz um julgamento sobre a nação de Israel. Por quê? Por que muitas vezes a nação de Israel foi disciplinada? Por exemplo, a Samaria foi destruída por Nínive. Por que isso aconteceu? Só um pouquinho mais alto, Michele. Tá. A ideia é de correção, né? Essa é a ideia. Então, Deus tinha uma aliança com aquele povo. Aquela aliança lá que a gente chama de suzerania e vassalagem.
onde Deus ele é o suzerano sobre esse povo, e esse povo deveria obedecer a Deus. Quando eles não obedeciam, eles estavam quebrando essa aliança, desobedecendo a Deus. E aí os profetas estão escrevendo nesse contexto. Por isso que eles vão trazerem muitas mensagens de correção, para que o povo se volte a Deus, voltem a obedecer a Deus, a obedecer a aliança que eles tinham feita com Deus, para que assim eles pudessem serem restaurados, abençoados, onde a nação pudesse voltar a ter riqueza, prosperidade e proteção. Isso aqui é muito importante para a gente poder, durante a leitura nos nossos devocionais, porque às vezes a gente vai perceber, olha, se você obedecer, você vai ser abençoado, você vai ser rico, você vai ser próspero. Tem muita essa mensagem de forma prática para o povo de Israel. Só que isso não se aplica diretamente a nós. Dentro do contexto de aliança, isso fica mais claro, essa aplicação. Mas para os nossos dias, a gente aplica talvez isso mais no sentido espiritual, no sentido mais prático, de Deus nos abençoar também de outras formas, através da obediência e através da palavra, tá bom? Então, só um contexto geral aqui a respeito da época e do contexto teológico que esses profetas escreveram. E aí nós temos aqui um resumo de todos os livros da Bíblia, tá bom? Então nós temos o Pentateuco, os primeiros 5 livros, os livros históricos, já passamos por eles também. O irmão Vitor Nunes falou por agora, histórico, ó. Vitor Nunes falou agora por os livros poéticos, no caso, desculpa. E aí, claro, agora a gente vai dar uma antecipada aqui no livro de Isaías, mas o próximo professor vai ser o pastor Clesiano, que ele vai voltar, né? O homem tem uma agenda muito ocupada, né? Aí não deu. Mas ele vai voltar para falar sobre cantares. Então a gente vai pular, mas depois a gente vai voltar, tá certo? Então, aqui é um resumo geral de todos os livros do Antigo Testamento, tá certo? E para situarem vocês a respeito do período em que esses profetas estão escrevendo, é importante a gente trazer ênfase para esses três impérios mundiais da época. Então, a maioria dos profetas, quando escreveram, né, as suas profecias, os profetas clássicos, eles estavam nesse período aqui do Império Assírio, Babilônico e Medo-Persa, tá? Então, eram impérios que estavam, na época, em ascensão, em vigor. É importante a gente entender isso, como eu falei no início da aula, porque isso vai nos ajudar a interpretar os textos em que a gente está lendo ou a respeito do que os profetas estão escrevendo. Então, hoje, na aula de hoje, vocês vão perceber como é importante compreender o contexto histórico de Isaías para interpretar corretamente as profecias que ele diz lá. Aqui eu coloquei só, rapidamente, só as datas, né, para vocês terem noção. Lembrando para os irmãos que a data ela está sempre diminuindo, tá? Lembra que a ideia é apontar, a data ela vai diminuindo até chegar em Cristo, tá bom? Por isso que a gente vai percebendo da esquerda para a direita aqui, de 750, onde Isaías viveu nesse período, até 400 mais ou menos aqui, onde a gente tem um profeta Malaquias, tá bom? Só para os irmãos também se situarem aí historicamente a respeito de quem são os impérios que estão em ascensão no período profético, ou dos profetas clássicos, tá certo? Até aqui, irmãos, alguma dúvida? Alguém quer comentar algo a respeito do assunto? Ok, né? Vamos para frente. Então, essa é uma introdução bem rápida, tá? Dos profetas, aqui caberia uma aula inteira para a gente falar sobre isso, mas nas próximas aulas, os professores que estarão falando sobre os livros proféticos, eles vão dar uma pinceladazinha, tá certo? Para relembrar alguns pontos importantes do ministério profético na época. E aí vamos entrar agora no livro de Isaías e perceber alguns pontos importantes para compreendermos bem esse livro. Deixa eu trazer aqui uma introdução de John Oswald, que diz assim: o livro de Isaías é uma obra-prima teológica, conseguindo abranger em 66 capítulos praticamente toda a teologia bíblica, começando com a transcendência de Deus, passando pela criação e redenção e culminando no destino final do cosmos. Então, Isaías, irmãos, é um livro extremamente rico, teologicamente, e em termos também literários. Então, você vai perceber Isaías utilizando várias figuras de linguagem, metáforas, para poder se referir muitas vezes ao que está acontecendo na época. Mas o que eu acho impressionante de Isaías, nesse resumo aqui que o John Oswald traz, é essa ideia de como o livro de Isaías resume bem toda a Bíblia, né? Se eu não me engano, Lutero dizia que Isaías é como se fosse uma pequena Bíblia. Se eu não me engano, ele falava a respeito disso. E essa ideia, justamente, nós temos quantos livros na Bíblia?
66. E aí nós vemos em Isaías 66 capítulos. Não que seja proposital, mas só como uma forma de a gente perceber porque que muitas vezes os teólogos veem isso. Como Isaías resume por inteiro toda a Bíblia. Falando desde a criação até o destino final da criação. Do cosmos, das nossas vidas, de modo geral. Então, por isso que eu peço ajuda aí para os irmãos também, para caso eu esqueça de algum ponto importante que você considera importante, você também contribua nessa aula, porque isso vai nos ajudar a ter a enriquecer o nosso conhecimento a respeito do livro de Isaías. E aí algumas informações rápidas a respeito do livro. A primeira dela é a respeito do próprio autor, ou do título do livro. Então, no livro, na Tanakh, né, que é a escritura hebraica, eles sempre trazem o nome do livro, o nome do livro como, normalmente, o nome do próprio profeta. Tá? Então, na Bíblia hebraica, sempre o nome do livro é a primeira palavra que está lá. Então, no caso, a Septuaginta também, a tradução dos textos maçoréticos para o português também trazem a mesma coisa da língua hebraica para nós também. E o título do livro, sendo o próprio nome do profeta, que é Isaías, significa Javé salva, tá? Então, só para os irmãos lembrarem a respeito do que significa o nome Isaías. E algumas informações importantes sobre a autoria e a data. Primeira coisa que eu quero que os irmãos lembrem, alguns professores estão trazendo essas informações, né? A gente vive em um período onde a pós-modernidade ela é totalmente cética a respeito de profecias, visões, a respeito do mundo imaterial, do mundo transcendente. Então a gente vai ver na academia estudiosos indo totalmente contra, por exemplo, o período em que Isaías escreveu o seu livro. Como assim? Isaías não escreveu esse livro totalmente. Não, Isaías escreveu alguma parte e outras pessoas escreveram outras partes do livro. Então, talvez os irmãos se deparem muitas vezes, quer sejam via rede social, quer sejam na universidade ou algum campo específico de estudos, pessoas sendo céticas a respeito do que esses profetas escreveram. Então, por outro lado, também nós temos irmãos acadêmicos que estudam para mostrar o quanto que esses livros têm uma unidade temática, esses livros são de fato escritos por um autor só, tá? E aí, claro, nós temos a própria Bíblia testificando a respeito desses livros, que para nós é o ponto-chave. É o ponto-chave para a gente compreender quem foi que escreveu o livro de Isaías. Então nós temos, no caso aqui, o próprio João, tá? Que ele cita duas partes de Isaías, atribuindo ambas ao mesmo autor. Por que eu coloquei essa informação aqui? Dentro do livro de Isaías, a gente vai perceber que existe uma divisãozinha muito clara. O capítulo 1 ao capítulo 39 é uma divisão. Ao 31, digo melhor. Do 39 ao 40 é uma outra divisão. E do capítulo 41 até o 66 é uma outra divisão. A gente observa que, de fato, existe, né, essa divisão dentro do livro de Isaías. No entanto, no caso, os céticos usam isso para dizer Isaías escreveu essa primeira parte, mas não escreveu a última parte. E aí nós vemos o autor do Novo Testamento dizendo, não, Isaías escreveu a primeira parte, citando, por exemplo, Isaías 6:10, e escreveu também a terceira parte. Então, a própria Bíblia testifica que Isaías escreveu todo o livro de Isaías. Não é uma coxa de retalhos. O povo de Israel não foi juntando várias ideias e foi colocando no livro de Isaías. Não. É o próprio Deus usando o profeta Isaías para falar a respeito do presente, do futuro do povo de Israel. A gente consegue destacar aqui, irmãos, a soberania e o poder de Deus, como sendo o Deus que fala a respeito do futuro, que diz a respeito das coisas que vão acontecer. Então, falar a respeito disso é falar também a respeito da fidelidade e do poder do nosso Deus. Quando nós contrariamos essas ideias, nós estamos pecando contra Deus, indo contra o seu próprio poder, tá? Então, é muito importante a gente trazer alguma ênfase a respeito disso aqui para a nossa aula, tá certo? E aí nós temos também algumas informações importantes sobre o próprio profeta Isaías. Então, ele é um profeta que profetiza mais no período do Reino do Sul, ou no local do Reino do Sul, tá? Então, aqui é um período onde está a grande divisão. É um período onde há aqui o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, já houve essa divisão, e o profeta Isaías, ele profetiza mais para o povo da região ali do Sul, tá certo? O povo ali que permaneceu uma linhagem, vamos dizer assim, mais saudável.
que temeram mais a Deus durante o período em que serviram ao Senhor. A Bíblia também menciona que ele era um casado, que tinha pelo menos 2 filhos, e era contemporâneo de Oséias e Miqueias. Então, provavelmente, quando a gente for falar do livro de Oséias e Miqueias, a gente vai citar algumas coisas a respeito de Isaías. Por que é importante a gente falar dos profetas contemporâneos? Porque existe, meus irmãos, dentro do Antigo Testamento, só para vocês entenderem como é algo muito grandioso, como a palavra de Deus ela é grandiosa. Um negócio chamado intertextualidade, onde um texto cita outro texto, que está citando outro texto, que está citando outro texto. Então, a Bíblia ela é rica nesse sentido, onde a palavra de Deus, onde o próprio Deus, digo melhor, vai se revelando e vai trazendo muitas vezes características ou revelações a respeito dele de modo progressivo, tá? Um exemplo claro para a gente, que a gente vai perceber durante o ensino dos profetas, é em relação à vinda de Cristo. Então, os autores do Antigo Testamento, os profetas, eles olhavam para o futuro e eles tinham aquele entendimento de que o momento da redenção, o momento da vinda de Cristo, como se fosse tudo quase na mesma hora ali. Só que quando a gente chega no Novo Testamento, a gente consegue observar que, não, na verdade, vai ser 2 momentos. Que primeiro Cristo viria para trazer a redenção e depois Cristo viria para trazer a consumação, no sentido de reino milenar, novos céus e nova terra, como os profetas viam no Antigo Testamento, tá? Então é importante a gente ter essa compreensão básica só para interpretar bem os textos, tá bom? E aí o próprio profeta Isaías, como diz a tradição judaica, ele foi martirizado no reinado de Manassés, tá certo? Hebreus capítulo 11, versículo 37, fala a respeito de um profeta que foi cerrado ao meio. Vocês lembram desse profeta, desse personagem dentro dos heróis da fé? Então, alguns entendem que esse profeta, ou esse personagem que é referido ali dentro dos heróis da fé, é o próprio profeta Isaías. Então, alguns entendem que o Novo Testamento, a igreja primitiva, preservou essa tradição a respeito do profeta Isaías. Então, a gente consegue observar que esse autor, quem escreveu o livro de Isaías, era um homem fiel, íntegro. E isso aqui é uma característica, irmãos, extremamente importante a respeito dos profetas. É isso que nos chama a atenção a respeito deles. É isso que deve saltar os nossos olhos quando a gente estiver lendo Reis, Crônicas e os próprios livros proféticos. A ousadia que esses homens tinham de serem fiéis a Deus. Eles não se importavam, irmão, se eles iriam morrer ou se eles iriam ser abençoados. Lembra Daniel, quando ele é chamado pelo rei, e aí a primeira coisa que ele fala, o rei promete bênçãos para ele, riqueza para ele, o que é que ele fala para o rei? Fica com tuas riquezas aí. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Não importa o que você acha, o que você pensa, o que você vai fazer comigo, se eu serei lançado na cova dos leões, se eu serei morto, se eu serei, ou como os amigos dele, lançado à fornalha, não importa. O que importa é que eu seja fiel à palavra. E a gente consegue observar que o fim de muitos desses profetas foram a morte. E isso, para nós, irmãos, serve como um paradigma, um exemplo do tipo de fidelidade que Deus espera da gente, do tipo de ousadia que Deus espera da gente. Deus não espera que a gente fique agradando uns aos outros. Deus espera que a gente ame uns aos outros. Deus espera fidelidade nas nossas palavras, nos nossos ensinos, nas nossas correções, que eram isso que esses profetas faziam. Ninguém quer corrigir ninguém. Ninguém quer falar que o outro está errado. Ninguém quer falar que aquele caminho é ruim. Porque isso é doloroso. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, que a nossa mente ela tem que ser encharcada com o que Deus diz a respeito disso. Não é se é doloroso, o que Deus fala? Deus diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Então, quando um irmão chega para corrigir, e muitas vezes a gente imita, vamos dizer assim, um profeta corrigindo, dizendo para você que algo está errado, como Natan, por exemplo, fez com Davi, fazendo perguntas, indo pelas beiradas para poder confrontar o próprio Davi. Quando fazemos isso uns com os outros, nós estamos amando. Nós não estamos odiando. Então a gente consegue observar como esses homens, como esses profetas aqui, eram pessoas fiéis a Deus. Pessoas que amavam a Deus. Que servem para a gente, meus irmãos, como um paradigma para vivermos o nosso cotidiano e a nossa vida cristã. Então aqui é uma aplicação muito clara, pensando na autoria do livro. Deus espera de mim e de você fidelidade, sinceridade, apego à palavra dele e fidelidade àquilo que ele fala a respeito do nosso cotidiano. É isso que Deus espera de nós, que nós precisamos praticar no nosso cotidiano, tá? Então aqui foi uma breve
introdução do livro de Isaías. Até aqui, irmãos, alguma dúvida? Tá, tudo tranquilo, né? Tá, estão se garantindo. Quando abrir no livro de Isaías, já vão saber bem direitinho a autoria. No caso, ele escreveu, acabei de... Não coloquei a data aqui, mais ou menos 750, tá? Onde tem o período do ministério profético de Isaías, tá bom? Então, só para vocês entenderem algumas informações básicas quando entrar no livro de Isaías. Então, vamos aqui para um ponto muito importante, que é o contexto histórico do livro, tá? Então, aqui é um pouco mais denso, mas eu queria que você, junto comigo, manuseasse alguns textos bíblicos para percebermos como foi importante, ou como é importante, digo melhor, entender o contexto histórico para entender a mensagem do profeta Isaías, tá bom? Vamos lá. Nesse período em que o profeta Isaías escreve, mais ou menos no começo do século, ou na metade do século VIII, antes disso, nós temos dois reis muito conhecidos, que é Jeroboão II e o próprio Uzias. Era um período, irmãos, de muita riqueza. Esses reis eram extremamente inteligentes, homens hábeis, que sabiam realmente fazer política interna, externa, política internacional. Eles sabiam alargar as fronteiras bem de Israel. No entanto, nós temos um período também onde há grande prosperidade material, no entanto, há grande pobreza espiritual. Vamos abrir em Isaías 1:4, um texto que o irmão Alex leu, e eu queria explicar um pouco melhor para vocês. Deixa eu correr aqui, é 9:50. Tá. Isaías capítulo 1. E aí, só para os irmãos compreenderem como muitas vezes os livros proféticos são totalmente diferentes, ou a estrutura deles são totalmente diferentes dos livros que a gente tem no nosso cotidiano. Por exemplo, Isaías capítulo 6 fala do chamado dele. Se você fosse escrever um livro a respeito da sua vida, qual é a primeira coisa que você provavelmente iria escrever? A respeito de onde você nasceu, como é que iniciou a sua história. Aqui nos profetas não acontece isso. Ele primeiro dá um panorama a respeito do que estava acontecendo na nação de Israel, e lá no capítulo 6 ele vai falar do chamado dele. Qual é o propósito dele? Provavelmente a ideia é que ele está primeiro contextualizando o povo para dizer assim, olha para quem eu vou pregar. Olha para quem eu vou anunciar a palavra de Deus. É um povo rebelde. Olha o que o texto diz no versículo 4. Alguém lê para mim, por favor, Isaías 1:4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonam o Senhor, blasfemam do Santo de Israel, voltaram para trás. Ok. Então, nós temos um período de muita riqueza material, mas o que é que o profeta Isaías está falando a respeito desse povo? É um povo corrupto. É um povo que abandonou o Senhor. É um povo que desprezou o Senhor. Olha o versículo 3, o texto diz assim, ó. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Um jumento ou um boi é mais inteligente do que o meu próprio povo. Um boi e um jumento entende quem é o dono dele. Mas o meu povo me despreza. O meu povo não se importa comigo. O meu povo não liga para a minha lei. Como o texto do versículo 4, como Felipe leu, descreve. E olha mais. Veja o versículo 10 ao 13. Alguém lê para mim, por favor. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de podes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ok. Então, o que é que Deus está dizendo aqui? É um povo que trazia ofertas, era um povo religioso.
Eles vinham, cumpriam cabalmente lá o que Levítico falava. Traziam os animais para serem sacrificados ao Senhor. Entravam nos atos ali, cerimonialmente puros, fazendo bem direitinho a lavagem, né, lá do corpo com a água, como Levítico vai nos ensinar. No entanto, o que Deus está dizendo aqui? Eu não me agrado disso aí que vocês fazem. Eu não me agrado desse sacrifício ou dessa religiosidade de vocês. Isaías está deixando claro aqui para a gente que é um povo onde estavam totalmente desprezando a lei de Deus no seu coração, apesar de estarem com as mãos adorando a Deus. Isso é importante, irmãos, para a aplicação da nossa adoração a Deus também no nosso cotidiano. Os profetas condenam constantemente essa perspectiva dessa religião pobre, morta, de que nós podemos fazer algumas coisas no culto e acharmos que está tudo bem. E podemos, após o culto, sairmos para a nossa vida cotidiana e roubar, matar no trabalho, tratar mal a esposa, tratar mal o marido, tratar mal os filhos, viver em desobediência a Deus no seu coração. Lembra que existe uma perspectiva no Antigo Testamento já, que é necessário uma circuncisão do coração. Esses aspectos físicos que o povo de Israel tinha que realizar para servir a Deus, eram aspectos onde demonstravam obediência de coração. Era um aspecto que demonstrava amor a Deus. Por que nós vimos aqui congregar, irmãos? Por que nós não podemos deixar de congregar? Porque Cristo morreu por nós. E se espera dos cristãos que amam a Jesus Cristo, que eles congreguem. Por que é que você tem que amar o seu irmão? Porque Cristo amou você. Efésios capítulo 4, assim como Deus vos amou, amai também uns aos outros. Imitai a Deus nesse amor uns para com os outros. Nós fazemos atividades religiosas, no sentido de religião aqui, no aspecto de vivenciar a palavra, porque nós, antes de tudo, irmãos, amamos. Porque nós, antes de tudo, tememos a Deus. Nós não devemos fazer atividades religiosas ou fazer determinadas coisas, levantar a mão, cantar o louvor, fazer tudo bem direitinho, escutar a palavra, ler a Bíblia diariamente, mas não fazer isso com o coração. Deus não se agrada disso. Pelo contrário, o texto diz aqui que Deus tem repugnância. Deus tem nojo. Lembra a forma como Jesus Cristo tratava a religiosidade no Novo Testamento? Hipócritas. Vocês fazem orações aí longas. Vocês aí dão dízimos. Vocês fazem diversas coisas religiosas. Mas qual era o problema dos fariseus? Eram sepulcros por dentro caiados. E isso aqui para a gente, irmãos, é extremamente prático, o que o profeta está proferindo a respeito da nação de Israel. É uma aplicação direta a nós, que durante os nossos devocionais, nós temos que fazer. Como é que está a minha adoração a Deus? Eu estou indo para o culto. Ok, você tem que vir mesmo. Tá? Não vamos baixar o padrão do cristianismo, irmãos. Nós temos que congregar, temos que servir uns aos outros, temos que cuidar uns dos outros, temos que dar dízimos, ofertas. Deus espera isso, porque essas atividades, elas são, antes de tudo, demonstração de amor. Perceba, o que você ama, ou pelo que você vive, você investe. Não investe, não? Filho, por exemplo, o Wesley disse que eu diga. Às vezes eu vou comer, a minha preocupação maior é se ele vai comer bem. Se minha esposa vai comer bem. Porque eu amo eles. Eu me importo com eles. E aí, quando nós trazemos essa ideia também para o serviço a Deus, nós pensamos, por que eu tenho que investir no reino? Por que eu dou dízimos, ofertas? Porque eu estou preocupado com o que Deus está preocupado. Com a missão dele. De tornar o seu nome conhecido, de enviar missionários, de cuidar dos obreiros, para que a igreja seja alimentada, fortalecida, abençoada. Não é uma atividade, eu não faço por fazer, eu não venho aqui no gasofilácio e boto o dinheiro aqui dentro e pronto, minhas obrigações estão realizadas. Não. Não adianta você fazer algo com as mãos se o teu coração não está lá. É o que Cristo requer da gente. Coração, fidelidade, temor antes de qualquer outra coisa, tá? Então, existe esse aspecto muito importante que Isaías trata aqui para o nosso cotidiano e para a nossa... Rapaz, eu estava passando tudinho, era? Beleza. Então, percebam como é importante a gente entender o contexto histórico. Por que Isaías está falando isso? Por que Isaías está condenando a religião daquele povo? Por que Isaías está dizendo que aquele povo é mais burro do que um jumento? Né? Por que esse povo não tem inteligência? Porque esse povo estava desprezando a lei. Esse povo era rico financeiramente, mas pobre espiritualmente. Esse é o contexto
onde Isaías começa a profetizar. É o período onde Uzias e Jeroboão estão saindo ali de cena. Uzias morre, capítulo 6, como Isaías descreve, no ano da morte do rei Uzias, ele vai descrever o período em que ele é chamado. Então, ele está vivendo nesse período de riqueza material, mas pobreza espiritual. E aí nós vemos um período onde a Assíria ela cresce assustadoramente. Esse rei aqui, ou imperador, chamado Tiglat-Pileser III, que viveu entre 745 a 727. Qual o ano mais ou menos que Isaías escreveu? Mais ou menos esse aí. Está dentro desse período, tá? Ele viveu mais ou menos até 750, mais ou menos por aí. Ou 600 Pai, meu Deus, estou confundindo as datas aqui, irmãos, desculpa. Mais ou menos isso aí, 700 e pouco, é o período onde Isaías viveu. E ele profetizou no período onde Tiglat-Pileser, deixa eu passar, desculpa. Tiglat-Pileser III estava em ascensão. A Assíria estava crescendo assustadoramente. O Império Assírio, irmãos, estava ficando gigantesco. O poder desse imperador aqui estava ficando enorme. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: Deus é soberano sobre as outras nações também? Ou ele é soberano apenas sobre Israel? Ele é soberano sobre as outras nações também. Será que um profeta está falando a respeito disso? Será que ele está interpretando o que está acontecendo historicamente de acordo com a palavra de Deus? Abra lá em Isaías capítulo 10. Passa algumas páginas. Isaías 10, do verso 5 ao 8. Deixa eu ler, irmãos. Está um pouco apertado aqui o tempo. Isaías capítulo 10, o versículo 5 diz assim: Ai da Assíria. Está falando da região onde Tiglat-Pileser domina. Cetro de quê, irmãos? Da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desraigar não poucas nações. Então Deus está falando, nesse período de ascensão aqui, da Assíria. Ixi, tá algum problema aqui. Como é que faz aqui? Me ajuda aqui, por favor. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. O que Deus está mostrando aqui, de forma prática, é que, ok, historicamente, o povo lá da Assíria, atenção aqui, ó, estava em ascensão. Tiglat-Pileser III estava ficando um rei que estava dominando mais e mais nações, mais e mais povos. Mas o que é que o texto está dizendo aqui, irmãos? Quem é que tem domínio sobre o crescimento da Assíria? Deus. E mais que isso, olha o que o texto está dizendo. É que essa nação, ou esse povo, era um instrumento para Deus exercer justiça. No versículo 7, o texto diz que esse povo que está fazendo isso, eles não compreendem isso. Intelectualmente, eles não estão pensando assim, ó, eu estou fazendo isso aqui para realizar justiça. Eu estou fazendo isso aqui para glorificar a Deus. Não. Pelo contrário, eles estão tendo intenções pecaminosas. Eles estão tendo intenções erradas. A intenção deles é egoísta mesmo. Eles só querem enriquecer, eles só querem prosperar, eles só querem alargar as fronteiras deles. No entanto, quem é que está no controle? Deus. Deus está no controle daquele povo. E Deus usa, irmãos, olha o que eu vou dizer, as intenções malignas daquele povo para cumprir os propósitos dele. Para julgar as outras nações. Deus usa o Império Assírio. Para exercer juízo sobre outros povos. Deus usa a nação assíria, um povo ímpio, um povo que não temia a Deus, para exercer justiça. Isso revela muito, é muito prático para o nosso cotidiano. Às vezes, como cristãos, e é por isso que Isaías, um grande tema, irmãos, do capítulo 1 ao 39, é essa ideia da confiança em Deus.
Nós precisamos confiar no nosso Deus. O povo, nesse período onde as nações ao redor estavam crescendo, dominando, ao mesmo tempo Deus estava dizendo, ei, quem está no controle dessas nações aí sou eu. O que vocês precisam fazer como meu povo é me obedecer, é buscar a mim, é confiar em mim. E Deus está revelando, mostrando o seu poder, a sua grandeza para esse povo. No entanto, esse povo que estava fazendo atividades pecaminosas, ok? As intenções deles eram erradas, portanto era algo ruim. Mas Deus estava usando o mal, lembra lá da história de José? E transformando em bem, para cumprir os seus propósitos. Deus não deixa também esse povo sem juízo. O versículo 12, Deus também profere algo contra esse povo quando ele diz: por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Ok, o povo lá está fazendo algo errado, Deus está usando, mas Deus não vai deixar de julgar esse povo. Deus não vai deixar de condenar esse povo. Percebe, irmãos, como a soberania de Deus é algo incrível, grandioso, irmãos, para o nosso cotidiano. Ter essa compreensão clara no que Deus está revelando a respeito dele mesmo. Eu crio o mal e eu crio o bem. Eu crio a paz e crio a guerra. Deus está no controle do caos também. Deus, quando as ondas se agitam, é Ele que está agitando. Quando as ondas se acalmam, é Ele que está acalmando. Como os irmãos que pregam aqui ensinam muito bem, né? A ideia é que Deus está organizando, Ele como um Deus perfeito, organizando todas as coisas, para que no final dela, tudo redunde em glória a Ele. Por isso, o que Deus espera do seu povo, diante dessas profecias aqui, do que Isaías está dizendo é: confie em mim, obedeça a mim, busquem a mim, temam a mim, eu estou no controle, eu comando todas as coisas. Foquem em me obedecer, foquem em honrar o meu nome, foquem em servir a mim. É isso que Deus está proferindo diante desses reis que estão à ascensão. É eu que comando, é eu que mando, é eu que determino todas as coisas. Então é um período de há muito crescimento. E aí nós temos um período onde que, lembra, Israel é visto como lá o povo de Samaria, né, que era a capital de Israel, e tinha o povo de Judá. Está nesse período da divisão. E aí o povo de Israel se juntou com o povo da Síria e fizeram uma aliança para ir contra os assírios. Mas lembra, quem é que estava levantando a Assíria? Deus. Muitos profetas, vocês vão perceber isso, Deus dizendo assim, ó, através dos profetas: ei, se submetam, vão com eles. Quando o povo é levado para o exílio babilônico, alguns homens tentam ir contra isso. Mas os profetas Jeremias dizem assim, ó, ei, não é para ir contra isso não. É Deus que está fazendo isso, vá com eles. Mas alguns desobedeceram, tentaram entrar em guerra e Deus matou aquele povo. Jeremias ficou vivo. Então a gente percebe isso. Deus está no controle da história. Às vezes vai acontecer coisas que a gente não entende, não compreende, mas Senhor, o Senhor fala a respeito disso. Deus, meus amados irmãos, não pode ser colocado numa caixinha e a gente definir ele. Deus só pode fazer isso, Deus só pode fazer aquilo. Não, irmãos. Senão, para que existiria a fé? Antes de tudo, nós precisamos descansar e confiar no Deus que está no controle também do mal. Deus que é a grande ideia da Teodiceia. Deus que controla todas as coisas, inclusive o próprio mal. E aí, nesse período aqui, a Síria e o povo de Israel, que era o povo de Deus, né, na antiga aliança, eles vão contra isso que Deus está fazendo. E aí eles se unem com Não passei, desculpa, irmãos. Israel se une com a Síria, faz uma aliança contra a Síria. Ou seja, entre linhas, o que é que eles estão fazendo? Indo contra o Senhor. Indo contra aquilo que Deus estava fazendo. E aí, nessa união, eles tentam englobar Judá também. Tentam trazer Judá para ajudar eles nessa empleitada contra a Síria, contra essa ascensão da Síria. E aí eles tentam colocar um rei ali, no caso, no lugar de Acais, que estava, no caso, reinando no exercício do seu reino na época, em 735. E aí o que é que Acais faz? Acais, ele fica com receio da própria Assíria, e ele pede socorro a Tiglat-Pileser, que era rei ou imperador da Assíria. Acompanha a linha de raciocínio, tá certo, irmãos? Ele é imperador lá da Assíria.
E o resultado disso, quando ele pede socorro, ajuda para ir contra a Síria e a Israel, ele vai, Tiglat-Pileser vai, ajuda, conquista algumas regiões lá de Israel, vence a guerra e ele ajuda o povo de Judá. Mas aí nós encontramos alguns problemas a respeito disso. Porque Acais, ele, antes de tudo, não obedece ao Senhor. Olha o capítulo 7, versículo 2. Abra sua Bíblia, capítulo 7 de Isaías, versículo 2, que diz assim: deu aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então, olha o que o texto diz: ficou agitado o coração de quem, irmãos? De Acais. E o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então, quando eles ficam sabendo dessa notícia aqui, de que a Síria estava fazendo uma colisão, se unindo para ir contra a Síria, Acais fica com medo. E aí ele chama Tiglat para ajudar ele. Mas qual é o problema desse medo aqui, irmãos? Qual é o grande problema desse medo? Olha o capítulo 8, verso 11. Isaías descreve assim: porque assim o Senhor me disse, tendo forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme. Não tomeis isso por temível. Por que ele está dizendo isso? Porque nessa união de Acais com Tiglat-Pileser, Tiglat mandou eles se submeterem à religião deles, a adorarem os deuses deles, a fazerem união entre aquele povo, as mulheres deles e também o povo de Judá. E isso é contra quem, irmãos? O próprio Deus. Na aliança, eles não podiam fazer isso. E aí, o que é que Isaías está fazendo aqui? Condenando essa união que Acais fez. Está indo contra essa união dele. E aí, Deus vai proferindo e vai trazendo condenação para esse povo. Eles não buscaram a Deus para saber o que deveriam fazer. Diferente do rei Ezequias. Lembra quando Senaqueribe chega lá para cercar? Ezequias fica com medo. Mas o que ele vai fazer, irmãos? Buscar o Senhor. Ele vai clamar ao Senhor. E Deus realiza um milagre extraordinário com aquele povo. E aí nós vemos isso acontecendo aqui. Na agitação de Acais e do coração do povo, eles não buscam a Deus. Você está lembrando de alguém? Será que você está lembrando de você mesmo? Quando as coisas começam a sair do controle e a história do universo começa a caminhar contra tudo aquilo que você planejava, como é que normalmente nosso coração fica? Agitado, como as árvores no bosque que são agitadas com o vento. Muitas vezes nós fazemos como Acais. Nós não buscamos ao Senhor. E pior ainda, sabe o que foi que Acais fez? Versículo 19 do capítulo 8. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que childeiam, tá certo? A ideia aqui é emitir palavras ou tagarelar, tá? Falar várias palavras. E murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? O que é que Isaías está dizendo aqui? Em vez de vocês buscarem a mim, vocês estão buscando conselhos dos ímpios. Vocês estão procurando ajuda com os ímpios. Perguntando para os ímpios o que deveriam fazer. E aqui no contexto idólatra da época, procurando necromantes, videntes de outros povos para buscarem conselhos. Isso acontece hoje, não acontece? Infelizmente. Vivemos em uma sociedade onde filosofias mundanas, e até mesmo eu digo que muitos do fundamento da psicologia até, têm dominado, irmãos, o que se deve fazer ou não na vida de um crente. Enquanto que Salmo capítulo 1 nos diz que nós devemos nos assentar na roda, ou não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, antes devemos buscar conselho na lei do Senhor. É com os homens que temem a Deus que nós devemos buscar conselhos. Com quem é que Acais deveria buscar conselho, irmãos? Com Isaías. Ele deveria ter Isaías lá e perguntar: Isaías, o que é que eu devo fazer? Isaías, o que é que Deus quer que eu faça? Eu estou com medo, cara. Eu não estou sabendo lidar com isso aqui, não. Me ajuda aí, o que é que Deus quer que eu faça? Mas não. Ele vai seguir conselhos dos ímpios e procurar ajuda dos ímpios.
Isso acontece também no meio da nossa comunidade, irmãos, quando muitas vezes, nas aflições, nós vamos abrir o nosso coração para pessoas que não temem a Deus. Não estou dizendo que é errado, né, diretamente, tá certo? Você ter amizades ou algo do tipo. Até eu acho importante para poder a gente influenciar e sermos atuantes no ambiente que estamos inseridos. Sermos pessoas que praticam e que amam também os ímpios que estão ao nosso redor. Mas eu me refiro a procurar ajuda no sentido de que, o que é que eu devo fazer? O que é que o ímpio aconselha? Trabalha mais, busca mais dinheiro, faz isso. Conselhos muitas vezes que não estão baseados na palavra de Deus. Nós temos que procurar ajuda, meus amados irmãos, em Deus, na sua palavra. Conselheiros bíblicos, pessoas que temem a palavra, que estão preocupadas não em agradar o seu ego, não em agradar o que você quer tanto que seja feito, mas principalmente agradar a Deus, como os profetas faziam. Então, nesse sentido, nós muitas vezes também exercemos ou temos como paradigma a vida dos profetas. Fazemos aquilo que muitas vezes eles faziam, dizer para o povo o que Deus quer que eles façam, baseando assim os seus conselhos na palavra de Deus, no que Deus ensina, tá? Deixa eu apressar aqui. Alguns anos depois, morre Tiglat-Pileser III e o reino é assumido por seu filho Salmanaser, ali no período de 727 a 722. Esse rei aqui, filho de Tiglat-Pileser, ele cerca Samaria por 3 anos. Ele fica cercando lá. Lembra? Deus está usando a Assíria como instrumento para corrigir o seu povo. E é isso que ele está fazendo aqui também, tá, irmãos? A gente sempre tem que olhar para esses textos com aquela visão. O que é que Deus está fazendo aqui? O que é que Deus está ensinando? O que é que Deus está corrigindo? E aí ele morre misteriosamente, tá? Ninguém sabe como é que esse rei morre, mas o que acredita é que o cara que sucedeu ele, no caso, Sargão II, ele possivelmente foi que fez algum trama e tudo mais para matar ele e assim usurpar o trono. E aí nesse período ele reivindica para si a conquista de Samaria. Ele vai para cima mesmo. Vai para vencer Samaria e conquistar aquela região. Lembra? No controle de Deus. Deus é quem está fazendo isso com a nação. E aí nós temos esse período onde Nínive, a capital da região da Assíria, tá? Essa região aqui, eles vão até Israel, a capital lá no caso que é Samaria, para destruir eles. E aqui, irmãos, Deus destrói inteiramente Israel. Acaba com eles. E isso já estava proferido no próprio profeta Isaías. Ele fala a respeito disso no capítulo 7, versículo 8. Não vai dar tempo para a gente ler, mas ele deixa claro lá, Deus iria destruir a nação de Israel. Não iria ficar nada sobre ela. Então perceba como Deus está guiando a história e está disciplinando o seu povo em meio a ela. Está realizando juízos e fazendo todas as coisas cooperarem para a glória dele. Tá? E aí nós temos o período em que Senaqueribe, ele ascende também, e ele conquista diversas cidades de Judá. Lembra? Acais, Ezequias, aqui já é mais o período de Ezequias, o rei Ezequias, ele vai contra a ideia de que eles deveriam se associar à Síria. Lembra que ele busca conselho em Deus? Lembra que ele vai pedir ajuda a Deus? Pede força a Deus? Aí Senaqueribe fica com raiva de Ezequias. Ezequias promove algumas mudanças religiosas. Ezequias promove alguns acontecimentos importantes para a nação, que foram bons. No entanto, Senaqueribe fica com raiva dele. E aí ele vai contra a cidade lá de Judá, para destruir Judá. E aí é aquela famosa história onde Ezequias vai buscar os conselhos do Senhor, pedir a ajuda do Senhor. Lembra? O enviado lá de Senaqueribe, ele fica no muro e ele fica falando na mesma língua do povo hebreu para causar medo neles, tensão neles, para causar terror neles. Mas Ezequias confia em Deus, fica calado e ele vai fazer o quê? Orar, buscar o Senhor. E miraculosamente, irmãos, Senaqueribe é derrotado. Deus envia lá terror sobre eles. Eles começam a se matar. Se eu não me engano, milhares de soldados são mortos ali e fogem lá da nação de Judá, mas pequenininha, uma região pequena, um exército pequeno. E Deus, que é o soberano, destrói e derrota Senaqueribe, o grande imperador da época, tá? Ufa! Foi o contexto histórico, tá certo?
só para vocês poderem entenderem bem o que é que estava acontecendo, como o profeta Isaías estava interpretando as situações e as circunstâncias. E aí, rapidamente, irmãos, nós temos 3 divisões no livro de Isaías, que vai do capítulo 1 ao 35, que é o juízo vindouro e vislumbre da futura redenção, tá? Então nós temos esse período. Temos o interlúdio histórico, que é o período em que Ezequias fala ali com Deus, busca ao Senhor. E temos a futura redenção prometida pelo profeta Isaías. Mas a respeito disso, nós iremos ver mais na próxima aula, tá bom? Tá todo mundo por dentro agora do contexto de Isaías? Todo mundo entendendo o que os reis estavam fazendo? Quando você abrir sua Bíblia, você vai se garantir explicando quem é Senaqueribe, Tiglat-Pileser, Sargão. Quem é esse povo? Eu também preciso recorrer às minhas anotações, tá? Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode me procurar, tá bom? A gente vai tentando se ajudar de alguma forma. Se você quiser esse material, também posso passar para você dar aquela olhada. Tem as minhas anotações também que podem lhe ajudar aqui, tá certo? E a gente vai construindo nosso conhecimento para melhor aprendermos sobre a palavra do nosso Deus, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a graça de Deus e a gente finaliza esse momento aqui. Nosso grandioso Deus, nosso poderoso Senhor, que manda a chuva, que tem o controle dos céus e da terra, que tem o controle das nossas vidas na palma de suas mãos. Nós louvamos a Ti pela Tua santa palavra que nos ensina a respeito da grandeza do Senhor, da soberania do Senhor que está no controle de cada detalhe do universo, de cada acontecimento das nossas vidas, do nosso dia a dia. E nós suplicamos a Ti, Senhor, para que possamos ser servos fiéis e leais, como Isaías foi, como grandes personagens bíblicos foram, homens que buscaram conselhos do Senhor, ajuda do Senhor, e buscaram temer a Ti antes de qualquer outra coisa. Que o Senhor nos dê graça para que nós, como comunidade, possamos ter um coração empenhado em obedecer e confiar em Ti. É o que nós te pedimos, Deus. Nos abençoe e nos transforme em nome de Cristo. Amém.